Muito bom dia a todos, bom dia para você que nos assiste pela Pop TV em Sobradinho e Porto Alegre ou nos escuta pela Cultural FM em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. Bom dia para você também que está ligado nos nossos canais do YouTube. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um Mercado Investimentos. Hoje é sexta-feira e como já de costume a gente sabe que é sexta de arromba e hoje a gente vai trazer, sem spoilers aqui, umas novas falas aí de CEOs que acabaram falando sobre trabalho, né? Quando o CEO fala sobre trabalho, a gente já sabe que vem a arromba por aí. Então hoje a gente vai trazer um deles, mas sem muito spoiler. Vamos passar pelos nossos destaques aqui do dia, destaques do nosso portal, o que está mexendo com o mercado, quais são as principais notícias da economia e do mercado financeiro, começando pelo nosso fechamento de ontem, que foi dia de plot twist mais uma vez, dia de virada, e uma virada que teve mais de uma mudança de direção. Primeiro a gente vai ali para um otimismo maior, depois esse otimismo diminui. E um dia que tinha tudo para ser negativo, inclusive. Não foi um dia desenhado ali, não foi um dia que começou no positivo. Então a gente vai falar para vocês, vai comentar com vocês esse assunto, já tem a notícia aqui no telão. Ibovespa fecha em alta em dia marcado por tensão e volatilidade. A escalada das tensões no Oriente Médio, ou a escalada, né, continuou pressionando os preços do petróleo, que chegaram perto dos $120 por barril no dia. Então aqui, gente, a gente percebe que voltou para aquele patamar que era quase a alta, o maior pico da alta dos últimos tempos, que foi os $120 por barril. A gente volta a se aproximar desse patamar. E um dia que, como falei, muitas mudanças de direção aconteceram, Benjamin Netanyahu falou, depois desfalou, voltou atrás. Então vou explicar daqui a pouco para vocês toda essa movimentação. Mas não tem só isso, porque a gente vai falar também da guerra sem causa de Donald Trump. Inclusive, escrevi sobre isso na revista Liberta essa semana. Já convido vocês, para quem ainda não é assinante, já aproveitando, fazendo um jabá da nossa revista. Para quem ainda não é assinante, apoiem a nossa revista, assinem e conheçam, porque ela tem muita qualidade. E eu falo justamente sobre essas consequências da guerra de Donald Trump e como ele entra num território quase ali desconhecido, sem planejamento, tentando mostrar poder, encontra um parceiro que é Benjamin Netanyahu, que também precisa dessa vitrine, e não só isso, precisa da guerra para se manter no poder. E os dois acabam sendo parceiros ideais dessa vitrine de demonstração de poder e uso bélico militar para mostrar suas vontades. Inclusive, Donald Trump faz muito isso quando é confrontado. Então, fiz até um artigo essa semana sobre isso, mas também explicando ali como é que o barril do petróleo chega ao seu bolso em um dado momento, caso isso persista. Então, qual é o caminho da alta do preço do petróleo até chegar no nosso bolso? Já fazendo aqui, então, a propaganda da nossa revista. Conheçam a revista e assinem. Até ia pegar o link aqui, eu acho que é icl.com.br/liberta, mas vocês, aí ó, icl.com.br/revista, assina a revista, edição aí 27, analisa esses interesses, já fazendo aqui uma conexão com o nosso programa. Mas a gente vai falar sobre essa guerra sem causa do Donald Trump, como os desdobramentos também vêm chegando, e ele falou que ele não sabia. Aí a gente tem que apresentar a Kendi para ele, né? Porque eu acho que Donald Trump não conhece a Kendi. A quem diria que atacar o Irã, atacar uma região produtora e de importância logística para o petróleo e para outros itens como fertilizantes, está ali do lado de Dubai, que é um polo importante dos medicamentos para boa parte do mundo. Então, quem diria que isso poderia afetar preço? Quem diria que isso poderia chegar à inflação, né, Donald Trump? Se você assistisse Mercado Investimentos, talvez você soubesse, mas você é arrogante o suficiente para falar que entende mais de guerra que todo mundo, que entende mais de juros que todo mundo, que entende mais de bolsa que todo mundo. Então parece que não. Um beijo para o nosso desquerido Laranjão, que poderia ter uma cesta de arromba só dele. Mas não para por aí. Olha só a nossa capa aí da revista Liberta, com Donald Trump escorregando no petróleo aí. Donald Trump caindo na sua própria armadilha
e escorregando no Estreito de Hormuz, na verdade, como um grande barril de petróleo caindo na sua própria armadilha. Mas vamos continuar aqui na nossa linha condutora da nossa manhã, porque a gente tem também os estados resistindo à proposta de ICMS zero sobre o diesel e a Fazenda tentando negociar essa situação naquela tentativa também de reversão da alta do preço do diesel, que já pressiona ali os setores dos transportes, tem toda a discussão em relação ao frete mínimo, então a gente vai passar por esse assunto também. E a cesta de arromba eu vou deixar na surpresa, não vou contar para vocês. Quem quiser saber vai ter que ficar com a gente até quase a hora do rolê. Então fica com a gente aqui, que hoje tem assunto pra caramba, assunto importante e que mexem, de certa forma, com o nosso bolso, mas Donald Trump não sabia. Ele tá ali, coitado, né? Não tinha ideia que poderia acontecer uma coisa dessa forma. Vamos passar pela nossa agenda, então. Bem curtinha hoje a agenda, não tem muitos condutores, não tem muitos indicadores também. Brasilzão tá faltando na agenda hoje, ausência de Brasil. A gente tem às 4 horas da manhã na Alemanha os preços ao produtor de fevereiro. Às 7 horas da manhã na zona do euro a balança comercial de janeiro vai ser divulgada. E às 7h30 tem decisão, ou já teve decisão de política monetária lá na Rússia. Aí já passando para depois do almoço, às 2 horas da tarde, lá nos Estados Unidos, tem postos e plataformas de petróleo em operação. E às 4 horas na Argentina sai o PIB do quarto trimestre. Nossos vizinhos aqui vão conhecer o PIB desse último trimestre. No Japão, é feriado do dia de equinócio e os mercados lá estão fechados. Já sou a favor, já estou falando aqui mais uma vez, da gente importar também o dia do equinócio. Por que não? Ainda mais uma sexta-feira como hoje, ia cair muito bem um dia de equinócio aqui, para a gente emendar com o fim de semana. Vamos falar do fechamento de ontem, porque ontem o nosso fechamento da Bolsa pareceu uma grande novela, cheia de reviravolta ali do último capítulo, e tudo parecia caminhar, pelo menos no começo da tarde, para mais um dia de tensão. Então, a gente viu um cenário muito parecido com dias anteriores, a tensão e a cautela predominante e o petróleo pressionando o humor dos mercados. Esse era o desenho de praticamente o dia todo, até o início da tarde aqui no horário de Brasília. Aquele humor mais cauteloso, mais receoso e o Ibovespa patinando ali nos 179 mil pontos, sem ensaiar muita alta, estava praticamente ali orbitando entre perdas e ganhos, os 179 mil pontos. Mas esse dia marcado por tensão e volatilidade, vou contar para vocês o que aconteceu. Porque como vocês estão vendo aqui, já no fim da nossa novela, o Ibovespa fechou com alta de 0,35 aos 180.211 pontos. Dentro desse clima que o Ibovespa patinava, e os mercados também estavam num sentido, se movendo sem muita convicção, eu diria, veio uma fala de Benjamin Netanyahu, que bastou ele falar para mudar o humor dos mercados. O que Benjamin Netanyahu falou? E eu separei aqui para vocês. Ele sinalizou que Israel estaria ajudando os Estados Unidos a garantir a passagem de navios pelo Estreito de Hormuz. E isso, se uma figura fala isso, uma figura aqui importante, se a gente pensar que ele está ali à frente de Israel e o Donald Trump está à frente dos Estados Unidos, e ele diz que eles dois estão agindo para garantir a passagem de navios pelo Estreito de Hormuz, o mercado já reage. Embora a gente saiba que a fala dessas duas pessoas não valem muita coisa, porque eles falam muito, agem pouco, mostram pouco e mudam muito de ideia. Então o mercado primeiro reage à fala do Netanyahu como se fosse realmente o que estava acontecendo. Então como se fosse ali uma verdade absoluta. O mercado, não posso dizer que o mercado é inocente porque ele nunca é, mas o mercado reage nessa confiança em Benjamin Netanyahu, não sei como, mas reagiu positivamente, acreditou que aquilo poderia estar realmente encaminhando para o final. Aqui eu vejo mais torcida do que qualquer coisa. O que o mercado quer é que realmente esse conflito seja encerrado e que o Estreito de Hormuz seja liberado e o petróleo não pressione, despressurize ali os preços. E ali a gente já sabe, para quem assiste aqui,
que passa 20% do petróleo consumido no planeta, né? Então, é uma área importante para a logística, como eu sempre falo, não é só produtora, a logística ali também é muito importante aí para a gente pensar. Então, quando esse caminho parece menos ameaçado, o mercado reage positivamente. E foi assim, questão de minutos para o nosso Ibovespa sair do nada para esse impulso. Então ele dá um baita de um salto e já começa a atingir e inclusive ultrapassar os 180 mil pontos. E até chegou aos 181. Então assim, foi realmente um grande salto, né? Saiu ali daquele movimento sem convicção e foi para os 181 mil pontos. Foi praticamente como se ele pegasse aquela vareta de salto à distância e fosse 1000 pontos ali para frente numa questão de segundos. Só que também, né, não é só isso. Tem toda a questão do petróleo, tem toda a questão do alívio, mas começou a pesar a ideia nos mercados, ainda apoiada nessa fala de Benjamin Netanyahu, como se ele tivesse, inclusive, a ingerência no Estreito de Hormuz. Eu acho que esse é o grande erro do mercado. Acreditar, da outra vez que o Trump falou a mesma coisa, também deram esse crédito a ele. Eu não sei como, porque eles estão falando que, né, podem liberar o Estreito de Hormuz, mas isso não está na ingerência deles. Quem está bloqueando o Estreito é o Irã. E o Irã já foi muito enfático, dizendo que não vai desbloquear o Estreito enquanto houver conflito, enquanto tiver ataques acontecendo ali. Então, você vê que é uma fala descolada. Mas deram crédito aqui, a gente precisa entender a cabeça do mercado, deram crédito ao que falou Benjamin Netanyahu. E pesou a ideia, então, diante disso, que o conflito poderia estar perto do final. Então, poderia estar se encaminhando para uma resolução e que o Irã pode ter perdido a capacidade de reagir. E aí, isso faria com que a guerra se encaminhasse para o final, porque o que quer, né, Benjamin Netanyahu e Donald Trump é vencer o Irã. Então, se eles falam que vão liberar o Estreito, o que se espera que a força, ou o que se imagina, que a força do Irã está diminuindo. E que o conflito poderia chegar ao final naquela situação de que os termos e condições deles seriam alcançados. Mas, como toda boa história de novela, isso mudou. Isso mudou e a empolgação durou pouco. Me falaram aqui, a voz da consciência, que liberar o Estreito ficou meio lá ele, assim, ficou uma coisa meio esquisita. Mas é isso mesmo, vai liberar o Estreito ou não vai liberar o Estreito? É o que todo mundo quer saber nessa sexta-feira. Minutos depois que ele mesmo falou, Benjamin Netanyahu tinha falado sobre liberar Estreito de Hormuz, não liberar, que é essa grande dúvida, guerra chegando no final, o Irã está perdendo força, será? Essa foi a dúvida plantada. Ele mesmo tratou de colocar freio nessa euforia toda do mercado. Jogou uma baita de uma areia no chope. Aí eu misturei tudo, mas jogou uma água no chope, jogou uma areia nas expectativas. E aí ele ainda falou, já separando aqui, há metas a cumprir e evitou qualquer previsão do fim do conflito. E aí a gente vê, né, que o mercado parece não saber que ele está navegando num mar aberto e com uma bússola pouco confiável. Então, você se apega e dá créditos a uma fala de Benjamin Netanyahu, que se a gente analisar com calma, a gente vê que ela não se sustenta, porque ele não tem essa ingerência, ele não tem como falar uma coisa dessa com certeza. O mercado dá crédito, se apega, aqui acho que no modo de torcida mesmo, reage, consegue levar ali os mercados para cima. Só que isso não se sustenta porque pouco tempo depois o próprio Benjamin Netanyahu desmente o que ele falou. Então aqui a gente vê que realmente é uma bússola que não dá para confiar. Não dá para confiar no que fala Netanyahu, não dá para confiar no que fala Trump, porque eles falam muito e muito sobre coisas que não estão na mão deles. Mas vamos continuar aqui. O petróleo continuou em queda até por um tempo, né, ainda refletindo essa expectativa, porque a gente teve a notícia da liberação de reservas de petróleo por países produtores e pela AIE. Então, o que fez o petróleo continuar em queda não foi a fala anterior, porque essa caiu por terra. Foi justamente
essa liberação, ainda que pouco eficaz, porque é como se a gente estivesse colocando ali só um band-aidzinho no machucado, ainda foi suficiente para conseguir manter esse humor. Então foi um dia ali que o nosso Ibovespa começou numa montanha-russa em queda, teve uma alta e depois ficou meio xoxo. Então daquela alta que ele atingiu durante o dia, acabou ficando mais morninha ali, quase na reta final da montanha-russa, e não sem sobes e desces, depois de ter subido, caído e subido, né, numa grande emoção, aí ele ficou mais plano e foi para o fim do dia com alta aqui que a gente colocou na tela para vocês, de 0,40, pode colocar aqui de novo, gente, porque eu já esqueci, 0,35, eu não sabia se era 0,34 ou 0,43, 0,35% de alta, beirando ali os 180 mil pontos. Em Nova York, o bom humor durou menos do que aqui, foi mais efêmero. Ficou um pouquinho de bom humor, mas não sustentou e foi para o negativo, até porque aqui na nossa bolsa a gente ainda tem o fator Petrobras, que segura muitas vezes esse movimento e outras produtoras, outras petrolíferas. Queda de 0,27 na S&P e 0,28 no Nasdaq. O dólar seguiu em queda aqui também, em R$ 5,21, em um dia que justamente a gente tem essa mudança de direção muito rápida, esse fala, não fala, fala e desmente em seguida, o que traz muita incerteza, e ninguém gosta de incerteza no mercado. Por isso, não pensem que o mercado é altruísta e que é o fim da guerra por qualquer outro que seja o motivo a não ser a maior previsibilidade deles mesmos em relação aos mercados. O mercado ele está agindo aí em um cenário de muita incerteza, tentando precificar o imprevisível, que é uma guerra. E aí se apega em qualquer coisa que seja falada aí no caminho. E já puxando um gancho disso, né, falando dessas ingerências que existem nos Estados Unidos, em Israel, em relação à guerra e tudo que se é falado, né, em relação ao conflito, muitas coisas, não é a primeira vez que falam que o conflito está chegando ao final e depois tem que desmentir, porque falam, pô, não é assim, né, porque são 3 países que estão participando ali. Não adianta um falar, está chegando no final, se você não tem acordo entre os países. Então, é uma questão ali muito de mostrar esse poder, de colocar esse poder na vitrine, de demonstração desse poder, e aí cada um se apegando a essa guerra por um motivo. Eu vejo o Donald Trump se apegando a essa guerra, não só para ter ali uma base de apoio, tentando conversar com o que resta da sua base de apoio, mas também para mostrar força, mostrar que ele pode usar poder militar e bélico se for contrariado, e isso deixa um recado para todos os países, mas tem um destinatário principal, que é a China, e Benjamin Netanyahu, por isso que eu falei, eles são parceiros nessa, Benjamin Netanyahu se apegando a essa guerra, porque precisa disso para a manutenção do seu poder. E aí os dois nessa demonstração de força, e Donald Trump não só demonstrando força, mas tentando mostrar essa força dos Estados Unidos e mantendo a hegemonia do país e do dólar. Aqui eu vejo justamente recados sendo dados por pessoas diferentes que, na verdade, no final, querem a mesma coisa, que é mostrar poder, mostrar força e ainda com agravante, aí, com o temperinho, de que Netanyahu precisa disso para a manutenção do poder. E aqui tem essa matéria da Folha hoje da guerra sem causa de Trump. Sem ser ameaçado pelo Irã, republicano age por voluntarismo, desconsiderando consequências previsíveis, e mesmo que Teherã desenvolvesse armas nucleares, não poderia atacar os Estados Unidos, já que não tem mísseis. Então, assim, a gente vê mais uma vez Donald Trump usando pretextos para esconder o pano de fundo, que é normalmente o que ele tem interesse. E isso vem acontecendo em todas as suas atitudes. E mais também, uma vez, para mostrar esse poder que eu estava falando agora. Ele quer mostrar poder, ele quer dar recado para o mundo, tem esse destinatário principal, que é a China. Inclusive, a China é prejudicada também por esse bloqueio do petróleo, dos navios e do Estreito de Hormuz, porque passa boa parte do petróleo que vai para lá, inclusive. E até Donald Trump dá um recado direto à China em um dos seus truths, né, um dos seus posts na sua própria rede social, que
justamente tem até esse destinatário bem marcado, falando que a China deveria agradecer e tudo mais, se liberar o estreito. Mais uma vez aqui, essa palavra, essa expressão entrando no nosso mercado. Então, a gente vê que tem essa necessidade. Mas como Donald Trump não poderia prever as consequências da guerra, a gente viu aqui na capa da Liberta, ele escorregando no estreito ali, caindo como um grande barril de petróleo, rolando aí como um grande barril de petróleo. Como ele não poderia prever que teria consequências a guerra, inclusive para os Estados Unidos em questões inflacionárias. Donald Trump, que levantou essa bandeira na sua campanha de combate inflacionário, de diminuição dos preços, entra numa guerra que mexe com o preço de energia, que é algo que tem potencial para desencadear outros gatilhos inflacionários, e diz que ele não poderia prever. Enquanto o mercado está tentando precificar o imprecificável, aí, o imprevisível, Donald Trump tinha todas as ferramentas para prever isso. Se a gente aqui está conversando sobre isso há tanto tempo, Donald Trump não tem um amigo para avisar, isso aí vai gerar inflação? Ele pouco está ligando, na verdade, se vai gerar inflação ou não. Ele sempre coloca os seus interesses, os interesses do seu governo acima de tudo. E vejo isso também no tarifaço. Como ele tomou uma medida como o tarifaço sem imaginar que poderia causar inflação no seu próprio país? Porque, mais uma vez, ele está colocando seus interesses e os interesses do seu governo acima da população estadunidense, inclusive, e tentando satisfazer ali seus termos e condições, suas necessidades, seus desejos, enquanto presidente dos Estados Unidos, que é tentar fazer com que todo mundo abaixe a cabeça para ele e ceda aos seus interesses e os interesses do governo dele. E aí todo mundo no sentido literal mesmo. E, como falei, quando contrariado, tentando mostrar que tem esse poder, já dando um recado. Se me contrariarem, eu já fiz aqui algumas movimentações. O que Donald Trump, eu acho que não esperava, é que o Irã iria retaliar da forma que retaliou. Não viu isso pela frente aí. Agora a neblina, como eu sempre falo, está ficando cada vez mais densa e fica difícil da gente conseguir ver um ponto, uma rota ali de saída. Essa neblina está deixando o caminho cada vez mais imprevisível e cada vez mais difícil de ter visibilidade. E é uma consequência dos seus próprios atos em uma guerra que não tem nenhuma justificativa plausível. Assim como muitas coisas que ele fez também não tem justificativa plausível. Então a gente tem que olhar isso, né, pela lente de poder, pela lente da briga do poder, da hegemonia, da geopolítica, porque senão fica completamente também sem sentido. Fica ali uma coisa, ataca ali, ataca o outro lugar, fala que quer tomar conta de outro país. É o que eu sempre falo, parece que ele está jogando war com outros países, tentando dominar ali pontos específicos. E a gente sabe que pontos específicos têm interesses específicos também, seja petróleo e um polo logístico importante, seja uma base estratégica, geográfica, que é o caso também de Cuba. Então, a gente vê que tudo tem um interesse por trás, mas sempre como pano de fundo, porque a justificativa é muito estapafúrdia na maioria das vezes. Vamos passar já para a nossa cesta de arromba, porque senão não vai dar tempo. E eu sei que vocês ficaram comigo para saber quem é o CEO que falou Boston. Então a gente vai para a cesta de arromba. Roda a vinheta. É hora da cesta de arromba! Cesta de arromba. Nossa cesta aqui coroa hoje o CEO da Uber, que falou sobre trabalhar duro. E quando a gente vê um CEO falando sobre trabalhar duro, a gente sabe que já existe um descolamento de realidade enorme aqui. Existe um abismo de realidade, não é um descolamento. Quem nunca ouviu aquelas famosas frases de tem que trabalhar 14 horas por dia, porque quem trabalha 14 horas por dia 15, 16 horas por dia, vence na vida e vira um grande CEO de si mesmo também, e tem que trabalhar a exaustão, tem que ter o trabalho duro como norte da sua vida, porque aí você faz o quê? Você enriquece o CEO da Uber, porque você vai continuar trabalhando 15, 16, 20, 22 horas por dia e não vai ficar
desculpa, mais rico, por isso não queria jogar também areia nas expectativas de vocês, mas quem vai ficar mais rico com tudo isso é o CEO da Uber, por isso que defende que você, o quê? Trabalhe duro e que todos respondam e-mails no final de semana. Ele coloca aí, né, uma cultura de trabalho baseada em disciplina, desempenho e dedicação, inclusive fora do horário tradicional. Como se isso fosse trazer a tal da meritocracia. Hoje está difícil, hein, gente? Da meritocracia. E se você falhar, se não for bem recompensado por isso, o fracasso é todo seu. Você que não trabalhou tão duro quanto deveria, talvez você tenha ignorado um e-mail no final de semana. Tudo isso, trabalhe duro. Para quem ficar mais rico, o CEO da Uber. É por isso que ele quer que você trabalhe mais horas no seu final de semana, para que você seja mais produtivo, dedicado. E até separamos uma frase dele que é de arromba. Vamos lá. Parte de trabalhar duro é enviar e-mails para a equipe no sábado. Imagina você num sábado recebendo e-mails da equipe. E se não receber resposta no sábado, eu envio um e-mail no domingo com ponto de interrogação. Não basta ser perturbado no sábado, você tem que ser perturbado no sábado e no domingo com um ponto de interrogação porque você não respondeu. Como você não estava disponível no sábado para trabalhar fora do horário de expediente? E aí ele fala, o que está acontecendo? Por que você não respondeu? Por que será que está querendo ter lazer, está querendo ter tempo de folga no sábado e no domingo? Que absurdo, que afronta. E aí ele termina, embora você vá trabalhar duro, vai se divertir muito, porque deve ser muito divertido mesmo trabalhar na Uber, tá lá no seu fim de semana, numa festa, num churrasco, passeando com a sua família, receber, ser perturbado ali no sábado, ter que responder, porque senão você não vai ser só perturbado no sábado, vai ser no sábado e no domingo, porque não respondeu, mas é tão divertido, é super divertido, todo mundo deveria tentar responder e-mail no sábado e no domingo, porque deve ser uma diversão sem fim mesmo. É muito legal. Eu imagino que todo mundo esteja ansioso para responder e-mail no sábado e no domingo e trabalhar de final de semana sem lazer, sem tempo livre, sem tempo para você, porque a gente sabe que a conta vem, mas não vai ser para o cara da Uber, né? Não vai ser para o CEO da Uber, vai vir para o trabalhador que está exausto. Ainda mais se a gente for falar de mulheres que têm jornada tripla, que já não tem tempo para si mesmo, porque normalmente está ali numa tarefa de cuidado, quando não está trabalhando de forma invisível, mas não, né? Tem que parar inclusive isso para responder o CEO no sábado, porque senão vai receber pontinho de interrogação. Mas é muito divertido, né? Divertido para ele que está ficando mais rico. E assim a gente encerra o nosso programa, mas sem antes falar para vocês, não antes de passar pelo golpe do Banco Master, que na terça-feira, dia 31 de março, às 8 horas, vai ter um documentário bombástico que vai contar aí para vocês, documentário exclusivo do ICL, que vai contar para vocês algumas artimanhas e algumas entranhas aí do caso do Banco Master, que ainda você não conhece. Então, vamos arrastar aí para cima, depois de recado dado, entra em iclmercado.com.br, já fica por dentro disso, e a gente arrasta para cima para os nossos vizinhos de cima. Aí falei do... Aí ferrou tudo. William De Luca e Guga Noblar, é sexta-feira, me deem uma colher de chá, eu estou cansada. Um beijo e até semana que vem. O ICL está em todo lugar, na palma da sua mão, na TV da sua casa e até nos seus ouvidos. Para ir além da manchete e mergulhar com apuração e contexto de verdade, acesse iclnoticias.com.br. Siga o ICL, compartilha e vem com a gente. Informação para quem pensa. Todos os dias, as principais notícias do Brasil e do mundo direto no seu WhatsApp, com informação de qualidade e sem fake news. Escaneie agora o QR Code e entre para o canal do ICL Notícias. Informação que importa onde você estiver.